Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Mateus capítulo 3, versículo 16, está escrito assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 4 e versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus bendito, justo e verdadeiro, aqui está, Senhor, o teu povo. Aqui estão os teus filhos que vieram à tua casa, Senhor, para te adorar. Eu peço que o Senhor fale aos corações. Eu peço que não seja o homem em sua própria sabedoria, mas que o teu Espírito tome a boca do homem e fale a cada vida, a cada coração, e que tudo, Senhor, seja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você pode, aplauda bem forte ao Senhor. Isso, bem forte, diga glória a Deus. Tome o teu assento. Eu peço que você preste atenção. Eu peço que você esteja atento à ministração, para que você possa entender o que o Senhor vai falar com a sua vida. Amém? Amados irmãos, às vezes o homem ele fica um pouco que confuso. Não que o Senhor venha lhe confundir, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Mas o homem fica um pouco que confuso na hora que começam a acontecer alguns problemas na sua vida, na hora que vem algumas injustiças contra a sua vida, na hora que começa a se levantar algumas perseguições contra a sua vida. Eu já vi muitas pessoas dizendo: como que Deus ele é tão bom e deixa isso acontecer comigo? Ou como que Deus ele é tão bom e amoroso e deixa isso acontecer com aquela pessoa? Quem já ouviu alguém falando desse jeito? Pois é, nós ouvimos muitas pessoas falando assim. Vira e mexe tem uma pessoa falando acerca deste assunto. Como que Deus é tão bom e acontece tanta coisa ruim? Às vezes o homem fica assim confuso, mas eu quero dizer para você que Deus tem os seus propósitos. Você pode repetir comigo isso? Diga: Deus tem os seus propósitos. Eu não tenho dúvida de que Deus ele nos ama. Eu não tenho dúvida de que Deus ele ama cada um de nós com um amor incondicional. Só que ainda que ele venha nos amar, ele vai gerar. Eu não estou falando que ele vai permitir. Eu estou indo um pouco mais profundo. Ele vai gerar situações que venham nos causar tristeza, que venham nos fazer chorar. E por que que ele faz isto? Para nos preparar para coisas grandes que ele tem a realizar em nossas vidas. O que que nós estamos vendo dentro desse texto que foi lido? Nós vemos Jesus Cristo sendo batizado nas águas, os céus se abrindo, o Espírito de Deus descendo sobre ele, e ouvimos uma voz dizendo:
este é o meu filho amado em quem me comprazo. Mas no versículo seguinte nós vemos o quê? Jesus sendo conduzido pelo Espírito ao deserto. E para que ele era conduzido pelo Espírito ao deserto? Para ser tentado pelo diabo. Veja se isso não quer dar um nó na nossa cabeça. Veja se isso facilmente não deixa uma pessoa confusa. Mas aqui não tem nenhuma contradição. E aqui o nosso Deus não está fazendo confusão. Mas é porque o homem, na sua compreensão limitada, ele fica confuso quando ele se depara com um texto desse ou com uma situação dessa em sua vida. Jesus, ele é batizado. Vem o Espírito de Deus sobre ele. Há uma declaração vinda do alto céu: este é o meu filho amado em quem me comprazo. E em seguida o mesmo Espírito que vem sobre ele o conduz para onde? Para onde? Para onde? Para o deserto. Por que o Espírito de Deus não o conduziu para um palácio? Este não é o filho amado do Deus eterno. Por que o Espírito de Deus não está lhe conduzindo para uma mesa farta em um banquete? Por que o Espírito de Deus não está lhe conduzindo para os verdes pastos, os pastos verdejantes? O Espírito está conduzindo a Jesus para o deserto. Lá no deserto ele será tentado pelo inimigo. São 40 dias com fome no deserto. Se Deus acabou de falar que este é o seu filho amado, em quem ele se compraz, por que agora ele está levando o Senhor para o deserto? Para lá ele passar 40 dias com fome, com sede, e sendo tentado terrivelmente por Satanás. Aleluia! O crente hoje não compreende por que o Senhor o leva para o deserto. Na verdade, o crente hoje nem acredita ou não quer acreditar que o Senhor o leva para o deserto. Só que Deus leva para o deserto. E isso não quer dizer que Deus não ame a sua vida. Eu vou um pouco adiante. O Senhor leva para o deserto justamente porque Ele ama. Porque Ele ama. Ele leva para o deserto para que haja uma intimidade. Você já prestou atenção que ninguém consegue ter intimidade com Deus no meio da fartura? Você já prestou atenção que ninguém consegue ter intimidade com Deus quando tudo está bem na sua vida? Muito pelo contrário, quando o camarada está em fartura, quando tudo está bem na sua vida, ele faz perder a comunhão com Deus, ele faz se distanciar de Deus, ele tende a se afastar de Deus. Mas quando ele está passando por dificuldades, quando humilhações vêm sobre a sua vida, quando as adversidades batem na sua porta, das duas uma, ou ele não aguenta e sai desesperado feito um louco, ou ele vai buscar intimidade, ou ele vai orar, ou ele vai se dobrar aos pés do Senhor. Ah, meu irmão, aí está o objetivo, a finalidade do deserto. Deus traz o homem para o deserto, para que o homem no deserto venha se prostrar diante dele,
criar intimidade com Ele, conhecê-lo mais de perto, não apenas de ouvir falar. É no deserto que o homem ele tem experiências profundas com Deus. É no deserto, em meio às lágrimas, em meio às dores, que o homem ele encontra, sabe, ele encontra a virtude do Altíssimo, ele encontra o poder de Deus, ele se depara com as maravilhas do Senhor, ele tem as intimidades com Deus. Ei, então se porventura você está no deserto, ou se porventura você percebe que está sendo conduzido para o deserto, não murmure, não fique atribulado, mas acredite, Deus ele te ama e ele quer te revelar coisas grandes e profundas, e isso tem que ser no deserto. Ele te ama e ele quer te capacitar, e esta capacitação tem que ser no deserto. Ele te ama e ele quer te lapidar, e essa lapidação tem que ser no deserto. Ele te ama e ele quer criar intimidade contigo, e essa intimidade só existe se o homem for para o deserto, irmão. Aleluias! Olha para quem está ao teu lado e diga: coitado de você, irmão, se o Senhor não te levar para o deserto. Coitado de você, se o Senhor não te levar para o deserto. Ninguém quer ir para o deserto. Só em falar a palavra deserto já fica todo arrupiado. Mas coitado de nós, se o Senhor não nos levar para o deserto, se não nos deparar com as adversidades, os problemas, as crises, as perseguições. Coitado de nós, se o Senhor não permitir o diabo nos tentar. A tua fé será uma fé frágil, você será um crente frágil, em meio às tentações do diabo, é que a nossa fé vai ficando consistente, é que nós nos tornamos cada vez mais forte. Uma vez que o diabo te tenta e você vence, você se torna mais forte, você se torna mais forte. E o Senhor Jesus, ele vai para o deserto, conduzido pelo próprio Deus, ou seja, o próprio Deus o leva para o deserto. E tem crente querendo se esquivar do deserto, mas o Senhor quer que o crente vá para o deserto, ele leva o crente para o deserto. Jesus, ele não pediu: ó meu pai, agora eu quero ir para o deserto, não, mas o Senhor o conduziu lá para o deserto, e lá o diabo começou a lhe tentar, Você sabe muito bem o que acontece. No capítulo 4 e no versículo de número 2 está escrito: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. No deserto, camarada, ele não vai estar diante de banquetes, ele vai estar em meio à escassez. E ali o Senhor jejuava no deserto, e aquele jejum não era apenas um deixar de comer ou uma dieta. Aquele jejum fazia parte do propósito do Senhor, era uma capacitação, era uma forma de se preparar espiritualmente falando. E se preparar para quê? Para o que vem em seguida, no versículo 3: e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Uma forte tentação para quem está há 40 dias sem comer nada e com fome. Sim ou não? Talvez agora essa tentação não seja forte para você. Você está com a sua barriguinha cheia, forrada. Mas para quem está há 40 dias com fome, sem comer nada, isso é uma forte tentação. Mas o Senhor,
ele estava há 40 dias jejuando. Ele não estava há 40 dias nas redes sociais, há 40 dias no Instagram, olhando os vídeos no TikTok. Ele estava há 40 dias jejuando. Aí, quando o camarada está jejuando, a tentação, ela é detectada e ela é vencida. Eu lembro de Davi, que foi tentado e não conseguiu vencer a tentação. Mas por quê? Ele estava jejuando, se consagrando? Não, ele estava passeando no terraço. Passeando. Aí ele foi tentado e caiu. Jesus não estava passeando, ele estava no deserto jejuando, se consagrando. No versículo 4, ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Versículo 5, então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Mas o Senhor estava no deserto. Se o Senhor estivesse noutro lugar, num banquete, saiu das águas, acabou de batizar, vai para o banquete, vai para o palácio, aí eu acredito que ficaria mais vulnerável. Mas ele estava no deserto. Ele estava no deserto. Deserto não é lugar de distração, deserto é lugar onde se busca o Senhor. Deserto não é lugar de alimentar a sua carne, de trazer prazer para o seu ego. Deserto é lugar onde o camarada, ele se consagra. Deserto é lugar onde o camarada cria intimidade com Deus. Deserto é um lugar onde a vontade carnal do homem é contrariada. Jesus estava no deserto, e porque ele estava no deserto, é que nós vemos essa resposta no versículo 7, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Quem está no deserto está vigiando, quem está no deserto está em comunhão, quem está no deserto está na fé, quem está no deserto não está vacilando não está tosquenejando não, está na fé. Versículo 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Mas Jesus estava onde, irmãos? Para onde que o Senhor o levou? Oh glória! Ei, Jesus termina de ser batizado, sai das águas e é levado para uma festa, um banquete, uma comemoração. Ele ia estar distraído, só que ele é levado para o deserto. Aleluia! Versículo de número 10, então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Aleluia. Versículo 11, então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluia. Agora o deserto acaba. O deserto acaba, os anjos vêm para servir a Jesus. Oh glória. Eu não sei se você está entendendo, mas se você não for para o deserto, você não será capaz de vencer o tentador. Se você não for levado para o deserto, você não terá capacidade de vencer uma tentação do tentador. Aleluia.
Aleluia! Louvado seja Deus porque existe o deserto. Louvado seja Deus porque Ele nos leva para o deserto. Louvado seja Deus porque o Espírito do Senhor nos conduz ao deserto. Se você está, dê glória. Se você está indo, dê glória. Se você não está indo, então diz: Deus, eu preciso de ser levado para o deserto, porque eu preciso ter uma fé consistente, eu preciso ter comunhão contigo, eu preciso ser um crente fervoroso, e eu só poderei ser um crente fervoroso se eu passar pelo deserto, irmão. Aleluia! Se eu passar pelo deserto, eu terei uma fé fervorosa, eu serei capacitado, eu terei comunhão, eu conhecerei o meu Deus, não de ouvir falar, eu terei experiências com Ele. Escuta, imagina se os filhos de Israel saem do Egito e dão um pulo e caem na terra prometida. Seria uma tragédia, seria uma desgraça. Está no Egito, dá um pulo, já cai na terra queimando leite e mel, seria uma desgraça. Mas Deus sabe o que faz. É a mesma coisa que o crente está lá no mundão, lá curtindo, lá no mundão, na bagaceira, aí chega na igreja no outro dia, já está recebendo bênção de tudo quanto é jeito. É uma desgraça. Não dá certo. Amém, pessoal? Tem que ter o deserto antes da bênção, para que o camarada conheça Deus, o dono da bênção, para que o camarada seja lapidado, arrancado todos os carrapichos do Egito, do mundão, para que o camarada seja preparado. Sai do Egito, entra na terra prometida. O orgulho vai lá para cima, não soube o que é escassez, não soube o que é dificuldade, não soube o que é humilhação. Vai pensar que é Deus, não soube o que é uma dificuldade, uma perseguiçãozinha. O ego vai estar lá em cima. Tem que ter o deserto, irmão. É necessário. Os filhos de Israel passam 40 anos no deserto. Nos 40 anos que passam no deserto, eles têm fome, não morrem de fome, mas Deus permite que eles tenham fome, para entenderem que não só de pão viverá o homem, conforme o Senhor Jesus falou. Os filhos de Israel sentem sede, não morrem de sede, mas sentem sede. Os filhos de Israel, eles passam por momentos de perigo. Inimigos não prevalecem contra eles, mas os momentos de perigo, eles existem no deserto. Os filhos de Israel no deserto, eles pedem algumas coisas e a resposta de Deus para eles é silêncio, porque no deserto é assim. No deserto, não é como aquele pai ou aquela mãe que dá tudo que o filhinho pede. No deserto não é como aquela casa em que o filho tem todo o conforto e se falta uma coisinha, ele já dá um grito do tamanho do mundo. Não. Tem um dizer que é assim: o deserto é o lugar onde o filho chora e a mãe não vê. Só que o pai vê, e o pai permite ele chorar até o momento que o pai sabe que vai ser bom para ele. O pai não vai deixar ele morrer no deserto, não vai deixar ele perecer no deserto, mas vai deixar ele ser provado até o momento que vai ser bom para a sua vida. Que coisa maravilhosa, irmão.
Escuta, há um versículo aqui na carta aos Coríntios, eu faço questão de ler. Na carta aos Coríntios, no capítulo 10, no versículo 13, está escrito assim, ó: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape para que a possais suportar. No deserto ninguém foi tentado acima da capacidade que eles tinham para suportar a tentação. Nem tampouco Jesus no deserto foi tentado acima da capacidade que ele tinha para suportar a tentação do tentador. Então o que é que nós entendemos? O deserto não é para sermos destruídos, nem para sermos envergonhados, nem para sermos derrotados e fracassados. O deserto é para que sejamos preparados e capacitados para que possamos então ser vitoriosos nessa vida, irmãos. Diga para quem está ao teu lado: ou você aceita o deserto, ou você torna-se um fracassado. Amém? Ou você torna-se um crente fracassado. Aquele crente que parece aquelas criancinhas mimadas. Nunca precisou, nunca. Eu recebi um telefonema de um pastor: irmão, como é que você está? Você não veio mais na igreja? Nunca. Deus é testemunho do que eu estou falando. Nunca precisou o pastor sair da sua casa para ir me visitar e dizer: o que está acontecendo? Nunca mais você foi na igreja. Nunca isso aconteceu. Nunca foi preciso isso. Mas hoje a gente vê muito crente mimado. Crente mimado, qualquer coisinha some, desaparece, e o pastor que se vire, tem que ligar, tem que visitar, sabe? E eu fiquei lembrando e conversando com o pastor: pastor, eu estou lembrando que nunca recebi um telefonema de um pastor, nem para perguntar como eu estava, e nem por isso eu deixei de ir para a igreja. Nunca eu recebi uma visita, e eu nem por isso deixei de ir para a igreja. Sabe por quê, irmão? Porque Deus já me converteu. Não deu tempo nem eu abrir a boca. Foi na mesma hora já. Na verdade, eu já me converti no deserto, e no deserto eu permaneci por um bom tempo. A minha fé, ela foi fortalecida. Minha fé tornou-se uma fé consistente logo na minha convenção. Não precisava ninguém estar me procurando. Eu ia para a igreja, eu aprendi o caminho. Não precisava ninguém estar ligando para mim: por que está acontecendo? Não veio mais para a igreja. Eu estava presente adorando o meu Deus, porque o Senhor me converteu logo no deserto, e lá Ele permitiu que eu ficasse, até que eu ficasse encaliçado, irmãos. Tinha negócio de aquele mimo, aquele meninozinho mimado. Não existia isso. Uma topada andou na unha: ai pastor, me desculpa, é porque não está dando. Eu levei uma topada, pastor, criou um canto de unha, mas não aguento ir para a igreja. Ah pastor, mas é porque infelizmente eu não tenho roupa adequada para ir para o culto. Ah pastor, mas é porque eu não tenho uma oferta para levar hoje. Que história, rapaz! É porque não teve um deserto na sua vida. Quem passa pelo deserto cria uma fé consistente. Quem passa pelo deserto torna-se um crente fervoroso. Então, vamos pedir ao Senhor: Pai, se for necessário, leva-me ao deserto, para que eu tenha uma fé consistente, uma fé fervorosa. Eu tenho certeza, ninguém que passa pelo deserto, após ter passado por todo o processo do deserto, ninguém
reclama. Todos que passam pelo deserto dão graças a Deus por terem passado pelo deserto. Amém, pessoal? Diga, eu vou. Diga, compreender o mistério do deserto. Oh, glória! Já vamos finalizar. Voltemos para Mateus capítulo 4, já vamos finalizar. Versículo 1. Mateus capítulo 4, versículo 1. Veja, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Amém? Você não vai ficar zangado com Deus se Ele te levar para o deserto, irmão? Vai não? Você não vai ficar zangado com Deus se Ele levar você para o deserto, não vai não? Tem certeza? Oh, glória! Pois então faz assim, levanta a mão e diz assim: Senhor, olha que Deus está vendo e ouvindo. Levanta a mão assim, só você que é corajoso e realmente quer ter comunhão com Deus. Levanta a mão e diz assim: Senhor, mas fé, Senhor, se preciso, me leva para o deserto. O importante é que eu tenha uma fé verdadeira e uma comunhão sincera contigo, Senhor. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus.